Boa noite a todos. Muito bom a gente se encontrar no meio da semana, na casa de Deus e com os irmãos, não é? Por coincidência, a gente esteve aqui no sábado, e não é muito comum a gente estar no sábado e numa quarta-feira, de novo, na mesma igreja. Mas Deus está dando esse privilégio. Há algum tempo atrás, a irmã aqui ligou lá para a União, fazendo o convite para que a gente estivesse nessa quarta-feira aqui pregando aos irmãos. E quando a gente se falou de novo essa semana, ela falou no telefone, a gente ficou surpresa, não é? Porque eu tinha vindo aqui no sábado e estaria vindo aqui de novo na quarta-feira. Mas, irmãos, que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Uma igreja que a gente vê que o Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas, né? Daqueles que já congregam e fazendo a diferença na vida daquelas pessoas que ainda não estão aqui. Mas Deus tem abençoado a todos, que assim seja, a cada dia, que possamos todos nos preparar para a sobrevivvolta. Nós vamos nessa noite abrir a palavra de Deus, a princípio, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32. Vamos começar com esse texto e ver o que o Senhor tem para nos dizer essa noite. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32, nós encontramos um texto que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. O longânimo e o domínio próprio aqui, eles estão meio equivalentes, mas eu gostaria de dar uma ênfase maior nessa noite a essa característica que todos nós deveríamos ter em nossa vida, que se chama domínio próprio. Nós estamos esse ano de uma forma muito intensa orando pelo derramamento do Espírito Santo, não é verdade? Revivamento e reforma é algo que nós temos falado, ouvido muitas vezes e temos orado a respeito disso. Revivamento e reforma tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de uma forma muito intensa. E o Espírito Santo, quando está em nossa vida, produz em nós o seu fruto. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, a partir do verso 22, nós encontramos o fruto do Espírito Santo. E dentre essas qualidades que compõem o fruto do Espírito Santo, a gente encontra domínio próprio. E aqui o salmista está dizendo que para Deus existe um valor maior a pessoa que tem domínio próprio do que aquele que conquista uma cidade, que é vencedor nas batalhas. E a gente sabe que os chefes militares, eles se tornam famosos porque eles conseguiram dominar povos e nações. E eles sempre têm sido elogiados, contados entre os poderosos. Mas Salomão, nesse texto, ele diz para nós, nesta noite, que aquele que tem o controle próprio é melhor aos olhos de Deus do que uma pessoa que conquista uma cidade. Essa expressão domínio próprio na Bíblia, ela tem outras palavras sinônimas. A gente pode encontrar essa expressão através das palavras temperança e também na palavra autocontrole. Elas aparecem na Bíblia. Mas o que significa, na verdade, domínio próprio? O que significa ter domínio próprio? Domínio próprio é você ser senhor de si mesmo ou você controlar a si mesmo. É conseguir se manter imperturbável diante de algumas contrariedades da vida. Olha, crianças têm dificuldade quando elas não são atendidas naquilo que elas querem. Já observaram? Uma criança quer alguma coisa, a gente quando vai no supermercado é muito comum acontecer isso. E a gente com frequência observa uma criança chorando, berrando, e quando você está no supermercado e vê uma criança chorando e berrando, pode contar. Ela estava querendo alguma coisa no supermercado e a mãe e o pai disseram não. Ela foi o quê? Contrariada. E ela não consegue dominar o seu desejo, o seu sentimento, e ela começa a chorar, não é verdade? Ter o controle, nós adultos, quando conseguimos ter controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, diante de situações que são difíceis, isso é alguma coisa muito boa e que o Espírito Santo pode nos ajudar a desenvolver. Domínio próprio também é conseguir reprimir maus impulsos. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa que sabe que não é, você tem o desejo, a vontade de fazer, mas sabe que não deve fazer aquilo.
Esse controle de não fazer esta coisa que não deve ser feita, chama-se domínio próprio. Domínio próprio também significa conseguir suportar males e incômodos sem queixumes e revoltas. Isso é uma coisa muito difícil. Você ser contrariado, ou melhor, você sofrer uma injustiça, as pessoas falarem alguma coisa que não é verídica a seu respeito, e de repente você conseguir manter a postura sem expressar-se de uma forma indevida, conseguir controlar a raiva, né? Como se diz, consegue contar até 10. Né? Todo mundo consegue contar até 10 quando é contrariado. Há um provérbio popular que diz assim: muito vence quem se vence. Muito diz quem não diz tudo. É ao sábio que pertence a tempo fazer-se mudo. Muitas pessoas não conseguem ter um domínio sobre a sua língua. Falam e acham que é a grande virtude em dizer, não, sou uma pessoa sincera, eu falo o que eu penso. A gente pode denominar isso de uma outra coisa, falta de domínio próprio sobre a sua língua, porque nem tudo aquilo que a gente pensa a gente deve falar. A gente pode pensar errado a respeito de uma coisa, a respeito de uma pessoa, e soltar as palavras sem que elas realmente sejam próprias. Ter domínio próprio. Confúcio, aquele grande pensador chinês, disse o seguinte: quem quiser governar bem um país deve primeiro conseguir governar a sua cidade. Quem quiser governar uma cidade deve primeiro conseguir governar a sua família. E se você quer governar bem uma família, então você tem que governar primeiro a si mesmo. Domínio próprio tem grande valor e disso depende muitas coisas importantes na nossa vida. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego e uma pessoa que escreveu sobre a vida de Sócrates conta alguma coisa muito interessante a respeito desse homem. Ele tinha uma característica de ser uma pessoa calma, né? Normalmente os filósofos são assim, pessoas que pensam muito antes de falar, analisam muito a vida, os porquês, são pessoas mais ponderadas, não é? E ele tinha, na verdade, essa característica na sua personalidade. Além de ser uma pessoa calma, uma pessoa que conseguia dominar suas emoções. Era uma pessoa que tinha essa virtude do domínio próprio. E isso é salientado num episódio que aconteceu na vida de Sócrates. Esse homem era casado com uma mulher chamada Xantipa, né? Um nome grego, Xantipa. E essa mulher era uma mulher assim conhecida por ter um gênio muito forte, o oposto do Sócrates. Ela tinha um gênio muito forte, dizem que ela era meio assim detestável, de tão geniosa que era. Mas o Sócrates conseguia desenvolver, então, o domínio próprio ainda mais, né? Ele conseguia desenvolver o domínio próprio diante da maneira da sua esposa reagir, e ele nunca perdia a calma nem o equilíbrio diante das provocações dela. E ela ficava angustiada, porque ele não perdia nunca a calma, sabe? E aquela pessoa assim, passiva, né? E um dia irritada, muito irritada com a passividade do Sócrates, com a sua maneira extremamente calma, essa mulher abriu a boca, sabe, começou a falar e xingou aquele homem, colocou palavras muito irritantes para fora, e depois de ter trovejado muito com as palavras, ela pegou um balde de água fria e jogou no Sócrates, para ver se ele reagia de alguma forma, né? Mas esse homem, olha a reação dele. Depois daquele balde de água fria, ele olha para a mulher dele e fala assim: eu sabia que depois da trovoada vinha o aguaceiro. Conseguiu lidar com a situação. Como é que você teria feito diante de uma situação dessa? Ou uma parecida com essa, em que é provocado? Nós temos muitos exemplos bíblicos de personagens que tinham essa característica do domínio próprio nas suas vidas, que a gente pode dizer essa parte do Espírito Santo bem atuante na vida deles. Sem dúvida, Cristo Jesus é o maior exemplo de domínio próprio.
no comportamento com sua família, com seus amigos, com os discípulos, enfrentando os líderes judeus que sempre o provocavam. Ele mostrou firmeza de caráter nessa virtude do domínio próprio. Josué é um grande exemplo para nós, principalmente para os jovens de domínio próprio. Ele se tornou um exemplo de pureza porque ele conseguiu dominar seus sentimentos diante da tentação sensual. Daniel e seus companheiros também são exemplos de domínio próprio. Eles souberam usar essa virtude diante da mesa do rei, né, e dizer não para aqueles alimentos e sem permitir ser influenciado pela pressão daquele momento. Eles estavam numa situação, umas circunstâncias muito complicadas. E eles permaneceram firmes, eles tiveram domínio próprio naquele momento.